There's no official data on how many South Americans are fighting for Ukraine, but thousands have been believed to have joined since 2022, with Colombians the majority and Brazilians a distant second. Concerns have circulated, however, that members of South American criminal groups could gain combat experience through volunteering here. Those fears resurfaced in November, when Rio de Janeiro police launched an investigation into Felipe Marques Pinto. He's allegedly a member of the Brazilian Comando Vermelho, or Red Command criminal group, and he reportedly fought in Ukraine. We spoke with a Brazilian volunteer soldier about the case and the growing concerns over South American fighters and their possible links to organized crime. We also talked about why he personally came to Ukraine and how being here changed him. A primeira parte de introdução, você pode dizer de onde você é, quantos anos você tem e o que você fazia antes de vir para a Ucrânia? Meu nome é Everson Neves, eu tenho 25 anos e sou brasileiro, sou de Santa Catarina e lá no Brasil eu era músico e também fui empreendedor. E quanto tempo você tem aqui na Ucrânia? Quase 3 anos. Quase 3 anos. E como você decidiu, como você aprendeu sobre a possibilidade de vir para cá para lutar e como você decidiu? Eu acompanho a guerra desde o dia que ela começou através de vídeos pelas plataformas digitais e eu fui acompanhando algumas páginas, inclusive em alguns vídeos eu vi que existia voluntários lutando pela Ucrânia porque eles falavam inglês. E eu sabia que a Ucrânia falava ucraniano, então aí eu vi que existia a oportunidade de ser voluntário e vim lutar pela Ucrânia, justamente por causa de vídeos. Eu vim logo no começo de 2023, então ainda existia poucas informações sobre o voluntariado para a Ucrânia. Aí, o que te motivou para realmente ir? Olha, a principal razão que eu vim por convicção, não vim por aventura. Eu vi o povo sofrendo e senti que precisava fazer alguma coisa, ajudar o povo ucraniano. Desde que eu acompanho o começo da guerra, eu sempre via vários vídeos, várias matérias. Uma coisa que me marcou muito foi o massacre de Bucha. Ali foi um divisor de águas quando eu tomei a decisão de vir para a Ucrânia para poder lutar por esse povo. Essa foi a sua experiência e você tem conhecido outros brasileiros aqui, né? Normalmente, como é a rota? Como é que eles vêm para cá, normalmente? Ora, muitos dos brasileiros eles vêm pela Polônia, eles entram no território ucraniano e procuram algum centro de recrutamento, né? Onde é feita uma checagem, é feita uma triagem dos soldados, e assim eles são enviados para os batalhões, né? Existe até mesmo algumas páginas de recrutamento no Instagram, até mesmo na internet, mas eu vejo que por mim, pelos meus colegas, a maioria vem por vontade própria, diretamente na Ucrânia fazer o recrutamento aqui, sem mesmo antes ter feito um tipo de recrutamento por internet. E entre seus amigos brasileiros aqui, quais são as principais motivações? A motivação de todos praticamente é a mesma, é lutar por esse povo, né? Que é um povo que precisa, e de longe a gente sempre via tudo que vinha acontecendo aqui. Então eu posso dizer que a mesma motivação minha de estar aqui lutando por esse povo é a dos meus colegas, que nunca aceitaram tamanha injustiça, né, com esse povo. Quais são os principais trabalhos que os brasileiros têm aqui, na sua experiência? Olha, os principais trabalhos dos brasileiros aqui na Ucrânia varia bastante, desde estar na infantaria, artilharia, drones e outros tipos de trabalho. E eu tive bastante experiência como médico de combate logo nos primeiros anos que eu vim para a Ucrânia. Agora, recentemente, nesse ano, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com drone, mas praticamente todos os brasileiros estão em várias áreas aqui na Ucrânia atuando dentro do exército. Agora, surgiu este caso deste suspeito que faz parte, supostamente, do Comando Vermelho. Esse é o primeiro caso desse tipo que você já encontrou? Olha, essa notícia pegou a gente de surpresa, justamente porque aqui na Ucrânia a gente tem vários brasileiros com experiência militares, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, até mesmo do Exército. Então é algo incomum a gente receber essa notícia que existia, ou ainda existe um traficante do Comando Vermelho entre os militares ucranianos voluntários, principalmente, aqui entre nós. Foi uma notícia que pegou a gente bem de surpresa, mas isso reacende também um alerta que não existe só ele, possivelmente exista mais. Me fala mais disso. Por que você tem esta medo que podia existir mais? Porque, olha só, isso foi um fato que foi descoberto
através mesmo dos brasileiros, essa denúncia partiu dos brasileiros e da investigação da Polícia do Rio de Janeiro, porém há um fluxo muito grande de voluntários brasileiros que chegam aqui na Ucrânia. Então é inevitável que existam mais casos como esse, e a gente não tem informações concretas, mas nós brasileiros que meio que formamos uma comunidade, temos um meio de comunicação através das redes sociais, a gente sim tem pessoas que são muito suspeitas, justamente porque não tem motivos reais comparados aos nossos por estar aqui. Então, nitidamente, essas pessoas entregam que possivelmente elas estão aqui justamente pela experiência militar e não pela causa. Eu quero dar um ênfase nessa parte que você falou agora, que foram os próprios brasileiros que denunciaram ele. Por que você acha isso importante? Isso foi uma medida importante, partindo dos brasileiros, justamente porque ter alguém do Comando Vermelho, uma facção criminosa do Brasil, ter um membro deles aqui entre nós, é algo que queima o filme de todo mundo, é algo que não é bom para nós. Todos que estão aqui lutando pela causa e pelo povo têm receio e que isso possa afetar nós que estamos trabalhando, fazendo um trabalho certinho, e a gente não quer alguém desse meio criminoso no meio da gente aqui. Então, isso eu acho que foi uma iniciativa importante que partiu dos brasileiros justamente para, como a gente fala no Brasil, tirar o mal pela raiz, né? Até porque gera uma grande preocupação no Brasil essa transferência de tecnologia. Hoje, um militar aqui na Ucrânia, um voluntário aqui na Ucrânia, ele aprende a manusear todos os tipos de armas, RPG, T4, granadas, drones, e isso causa muita insegurança até mesmo para o Brasil, porque a transferência de tecnologia de guerra, se for aplicada por facções criminosas, infelizmente vai levar o Brasil ao caos. Sim, você percebeu uma certa medo de ensinar pessoas da América do Sul tecnologia de drone ou não? Infelizmente sim, existe uma resistência por parte dos ucranianos, uma resistência que eu até considero que é necessária, justamente porque a América do Sul, não falo só o Brasil, mas a América do Sul, ela tem muitas organizações criminosas que atuam contra os governos e a polícia. Então isso existe aqui na Ucrânia, sim, essa resistência, justamente por saber que a transferência de tecnologia para outros países seria muito perigosa. Então você tinha que ganhar a confiança de sua unidade antes de ser piloto de drone ou operador de drone? Foi Exatamente, assim? Como eu já tinha quase 2 anos aqui de Ucrânia, já conheci bastante gente, me surgiu essa oportunidade, foi uma oportunidade incrível, justamente porque os comandantes já confiavam em mim para poder manusear esse tipo de tecnologia, né? Então, se esse é um peligro existente e grande, você acha que tem suficiente verificação dos voluntários brasileiros ou estrangeiros que vêm para cá, ou deve melhorar esse processo? O que você acha dessa parte do problema? Olha, infelizmente eu sei que o Brasil não tem uma cooperação através das polícias entre o Brasil e a Ucrânia, o que dificulta até mesmo para a SBU, que é a Polícia Federal, podemos dizer assim, da Ucrânia, investigar os antecedentes criminais de criminosos antes de entrar em seu território. E eu imagino que teria sim que ter um controle melhor justamente para que casos como esse não acontecesse. E também a isso abrange também uma grande crítica do Brasil, né, de não considerar essas facções criminosas como grupos terroristas, o que facilitou a entrada dele aqui na Ucrânia, já que no Brasil ele não tinha nenhum mandato de prisão, então teoricamente ele poderia entrar aqui na Ucrânia legalmente. Isso é um grande erro e acho que é isso que precisa ser mudado. Só para se verificar, você acha que que esse cara realmente lutou na Ucrânia? Que ele está aqui? Se você tem certeza disso? Sim, temos certeza. Sim, ele lutou, inclusive ele lutou em várias partes da Ucrânia. Ele fez parte de vários batalhões. Então, sim, ele tem experiência militar. E você sabe disso por causa de conversas com pessoas que trabalhavam junto com ele? Eu não cheguei a trabalhar com ele, mas tive amigos que trabalharam com ele, então eles me confirmaram, até inclusive nos lugares que eles estiveram lutando. Sim, e você está preocupado que isso pode machucar a reputação de brasileiros aqui? Dizer assim que alguém da América do Sul tem um vínculo com o narcotráfico é meio preconceito, é um preconceito que existe. Você acha que isso pode... O que você pensa disso? Isso não deixa de ser um preconceito, porque gera, assim, uma imagem ruim dos brasileiros que estão aqui na Ucrânia. Então, isso é algo que, para nós, é inaceitável.
A gente precisa que isso tenha uma solução, ou partindo da polícia brasileira, ou até mesmo partindo da polícia ucraniana, justamente porque chega a ser vergonhoso para a gente. Eu conheço militares da Polícia Civil, Polícia Militar, Exército do Brasil, que estão aqui lutando pela causa. E é muito lamentável para nós saber que entre nós existe alguém do narcotráfico. O que você quer que as pessoas, em geral, porque a nosso público, um público assim, ucraniano e americano e europeu, que você quer que eles entendam dos soldados brasileiros aqui? Os soldados brasileiros vêm motivados por ajudar a causa, o povo ucraniano. Como também muitos vêm por ter descendência ucraniana, como a europeia. A minha família é de descendência alemã, como eu tenho colegas que são de descendência polonesa. Então, a nossa região lá do sul, ela teve bastante imigração de pessoas da Europa. Então, todos nós lá do sul, principalmente, temos muita influência justamente da Europa, né? E o que motiva muita gente é vir lutar justamente por ter descendências europeias, como também descendências ucranianas. O povo brasileiro é um povo muito trabalhador, muito honesto, e a gente segue sempre prezando por fazer as coisas boas para as pessoas. Recentemente no Brasil, infelizmente, aconteceu um grande tornado e devastou com a cidade, e a gente vê uma mobilização muito grande do povo brasileiro em ajudar aquele povo que sofreu com essa catástrofe. Então o povo brasileiro já vem dessa linhagem de querer ajudar os outros. É claro que vir para a guerra já não é algo normal, mas muitos brasileiros, assim como eu, resolveram dar esse passo e poder vir aqui ajudar. E isso eu gostaria de ressaltar que não existe apenas brasileiros dentro do exército. Existe brasileiros em vários meios aqui na Ucrânia, de ONGs que trabalham em outros ramos, mas todos carregam as raízes brasileiras e sempre estão aqui para ajudar. Você me falou que você ficou ferido 2 vezes. Sim. Você, depois dessa experiência, depois de assim, estar em situações que você poderia ter pedido a vida, por que você fica? Por que você não volta para o Brasil depois desse tipo de experiência? Olha, essa é uma pergunta que nunca me fizeram, mas enquanto eu tiver vida, eu vou estar lutando por uma causa que eu acredito. Graças a Deus eu me recuperei muito bem dos meus ferimentos. Ainda existe estilhaços no meu corpo, mas eu tô com o corpo 100%, todos os movimentos, e quero seguir lutando porque eu acredito pelo povo ucraniano, acredito pela causa, né? E acho que o fato de eu ser apenas ferido não vai me parar. Como eu trabalhei como médico de combate, eu socorri vários soldados, vários colegas em situações muito difíceis, e como também transportei corpos de colegas mortos. E se fosse para mim ter desistido, eu já teria desistido antes. Eu acho que o fato de apenas eu ter me ferido não vai me parar. Como você acha que essa experiência de ter lutado aqui te mudou? Mudou bastante. Eu tenho uma perspectiva de vida hoje muito diferente, justamente por ter lidado com a morte várias vezes. Eu tive muita resiliência. Hoje eu aprendi a dar valor nas mínimas coisas. Como na linha de frente eu já passei fome, já passei sede, já passei frio. Hoje, nesses mínimos detalhes, a gente aprende a dar valor. Então, com certeza, a guerra moldou muito o meu jeito de viver e também moldou muito o meu jeito de pensar. Porque eu vivi diversas situações onde eu vi colegas implorando pela vida. Então, aquilo ali fez me refletir muito, que a vida é muito mais que isso, e fez eu perceber que a vida não é só o momento que a gente vive, mas sim a gente tem que ter um planejamento futuro. Isso foi coisas que eu aprendi aqui na guerra, mas com certeza eu gostaria de destacar a resiliência. O fato de você ter passado frio, você dá valor a uma cama quentinha. O fato de você ter passado fome, eu até brinco com meus amigos, a gente dá valor até um pão seco. Então a guerra moldou muitas coisas em mim e com certeza isso vai ficar marcado para sempre. I don't know if you can hear that noise, but it's the sound of a generator. And it just turned on because as we were filming this segment, the lights went out. It's a reminder of the impact of Russia's attacks on the energy infrastructure in Kyiv, and it's a reminder of the harsh winter that we're potentially facing here in Ukraine. But at the Kyiv Independent, we're going to stay, we're going to keep telling stories, and we do that with your help. We do that specifically with memberships.
And by the end of 2025, our aim is to have 25,000 members. That will be possible if people like you join, or you ask your friends or family to join, so that we can, in a very literal sense, keep the lights on. If you want to see more interviews like the one you just saw in Spanish and in Portuguese, I'd love to do more in that realm. Please check out the description, find the link to the membership page, and consider joining, or consider asking your friends or family to join, because it's with your help that work like this is possible.